Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos, meu Pai, chegar diante da Tua presença, nos aproximar do Senhor, meu Pai, para entender que muitas vezes as nossas lutas, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos na nossa vida, nós só não conseguimos vitória, nós só não conseguimos realmente vencer as situações que se levantam contra nós, porque nós não queremos nos sujeitar ao Senhor, porque nós não queremos que a política do Senhor entre na nossa vida, nós não queremos que o Senhor reine sobre nós, nós não queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida, como diz na oração do Pai Nosso. E por este motivo, nós nos deparamos com situações na nossa vida impossíveis e vamos tentar resolver essas situações e não conseguimos. Ao contrário, somos humilhados, acabamos sendo paralisados diante dessas situações. Tudo porque, Senhor, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos, meu Pai, estabelecer o nosso próprio reino e não nos sujeitamos ao Senhor. Não permitimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Não glorificamos o Senhor, que o Senhor nos conduza. Não glorificamos o Senhor, meu Pai, diante das situações. Nós queremos fazer do nosso jeito, segundo a nossa vontade, e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Meu Pai, quantas vezes, meu Pai, os seus servos nas igrejas espalhados pela terra deixaram de viver grandes e maravilhosos livramentos, viver o teu poder, viver a tua glória, simplesmente porque eles foram guiados por seres humanos, eles foram guiados por líderes que acabaram dizendo para eles o que fazer e não foram guiados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua glória, pela manifestação do Senhor na sua vida. Eles foram guiados, meu Pai, muitas vezes pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio reino que eles mesmos estabeleceram, meu Pai. E por isso, meu Pai, diante de situações impossíveis, eles não conseguiram viver o impossível que vem da parte do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude para que a cada dia mais eu possa estar vivendo grandiosos milagres diante do Senhor. Posso estar vivendo maravilhas, posso estar vivendo sinais, posso estar vivendo prodígios que vêm da parte do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu possa estar fazendo sempre a sua vontade. Me ajuda para que o teu reino possa governar sobre mim sempre. Me ajuda, meu Pai, para que a tua política entre na minha vida e para que quando os inimigos se acamparem ao meu redor, eu tenha ousadia, eu tenha o teu Espírito Santo, eu tenha a tua direção, meu Pai, para ir contra esse inimigo, derrotar esse inimigo e ainda sair com um despojo. Senhor, em nome de Jesus, me ajude para que eu não me torne como as pessoas, meu Pai, que muitas vezes não querem te buscar, não têm vontade de te buscar, não têm vontade de realmente estar com o Senhor, não têm vontade de sentir a tua presença. Meu Pai, eu quero todos os dias estar contigo, todos os dias ouvir tua voz, todos os dias estar fazendo o que o Senhor me pede para fazer, meu Pai. Me dá esse ânimo, me dá essa força. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, ser como os teus servos na Bíblia, como agora que nós lemos aqui Davi. Davi que não se conformou com as situações na sua vida que feriam, meu Pai, a tua santidade, que feriam, meu Pai, aquilo que realmente era o teu santo nome, inimigos que se levantam para falar contra o teu nome,
para falar contra o teu reino, para falar contra a tua palavra, para falar contra aquilo que o Senhor tem para fazer, meu Pai. Que em nome de Jesus eu nunca me cale, que eu nunca aceite, que eu nunca me conforme, mas que eu possa me levantar na ousadia e na autoridade do teu Santo Espírito para destronar o inimigo. Meu Pai, não permita que o medo entre no meu coração, que a paralisia entre no meu coração, que a estagnação entre no meu coração e que eu fique parado diante das situações apenas observando, meu Pai. Não, meu Pai, mas que eu possa ir para cima, que eu possa realmente vencer o inimigo que ele quer agir na minha vida, tudo aquilo que ele tenta trazer na minha vida, Senhor. Eu posso estar vencendo a cada dia, eu posso estar me levantando como teu servo, meu Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, me ensina a usar as tuas armas espirituais, me ensina a pelejar, me ensina, meu Pai, a usar cada uma das armas que o Senhor tem espirituais, para que eu possa, diante das coisas que realmente se levantam contra mim, que não vêm de ti, que realmente vêm para me paralisar e para me deixar, meu Pai, longe da presença do Senhor, que vem para afrontar o teu santo nome, que vem para afrontar a minha vida, meu Pai. Que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, receber do Senhor, meu Pai, ou armas espirituais para guerrear contra essas situações, para obter vitória. E que em nome de Jesus eu seja reconhecido não pelas pessoas que me geraram na carne, mas que eu seja conhecido pelo Senhor que me gerou no Espírito, pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu reino na minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu não venha me tornar como as pessoas do mundo, Senhor, que vão se conformando com as coisas que vão acontecendo na vida deles, e eles vão se sujeitando a homens, vão se sujeitando a governos humanos, vão se sujeitando a situações que são impostas pelo diabo, pelo filho das trevas e pelos homens, meu Pai. E não experimentam a tua vontade boa, perfeita e agradável, e não experimentam o teu poder, a tua glória, a manifestação do Senhor na vida deles. Eu não quero viver desse jeito, Senhor, mas que a cada dia, Senhor, eu possa assim, meu Pai, me levantar a cada dia, eu possa a cada dia vencer as minhas guerras, eu possa travar as minhas lutas com as armas espirituais que o Senhor me dá, eu possa pelejar contra todos os inimigos que se levantam contra mim, meu Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, nenhuma das coisas que o Senhor me der, meu Pai, venha me distrair, venha tirar o meu foco, venha tirar, meu Pai, a oportunidade de estar sempre ao seu lado, de te adorar, de te servir, ter o foco na vida eterna, ter o foco, meu Pai, no que o Senhor vai trazer nessa nova terra, no que o Senhor vai trazer nessa nova vida, meu Pai. Sim, Senhor, me ajuda para que eu nunca perca esse foco, mas que eu possa permanecer íntegro, porque muitas vezes nós recebemos coisas do Senhor, o Senhor faz coisas nas nossas vidas, e muitas vezes nós nos distraímos, nós acabamos nos entregando para essas coisas, nós acabamos valorizando essas coisas mais do que o Senhor. Em nome de Jesus, que isso nunca aconteça comigo, mas que meu coração esteja firmado em Ti, os meus pensamentos estejam firmados em Ti, que eu possa subir a cada dia, meu Pai, para ver a Tua face, ouvir Tua voz, saber o que o Senhor tem preparado para a minha vida todos os dias e viver tudo isso que o Senhor tem para mim. Meu Pai, me ajuda para que eu possa, nas áreas que ainda não tenha conquistado, que eu ainda não tenha derrotado o inimigo, que eu ainda não tenha vencido o inimigo, me ajuda para que eu possa, meu Pai, nestas áreas, avançar a cada dia, em nome de Jesus, e que eu não fique com medo, paralisado, e que eu não fique, meu Pai, por causa da falta de comunhão contigo, paralisado diante dessas situações, mas que antes que eu avance, avance a cada dia mais, em nome de Jesus, que as pessoas que tentam me paralisar, querendo falar palavras que venham me desanimar, querendo falar palavras de que realmente eu venha fazer o que eles estão fazendo, que eu venha me distanciar do Senhor, que eu venha duvidar do teu poder, que eu venha, meu Pai, andar como eles andam na incredulidade, a andar por vista. Essas pessoas que se levantam contra mim com palavras, que essas palavras não me influenciem, que essas palavras não entrem no meu coração e nem na minha mente, mas que eu possa ouvir a tua voz todos os dias e que eu possa me manter focado no alvo que o Senhor me deu para alcançar, meu Pai. Sim, a plenitude do teu Santo Espírito. Sim, meu Pai, a plenitude do teu Santo Espírito. Esse é o alvo que eu pretendo alcançar, Senhor, para que eu possa me livrar dessas coisas que o inimigo quer colocar como bagagem na nossa vida, desses pesos que o seu inimigo quer colocar nas nossas vidas, desses laços que o inimigo quer colocar na nossa vida, para que eu fique aprisionado, para que eu realmente não consiga, pela fé, enxergar que o poder do Senhor,
o que o Senhor pode fazer na minha vida, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, meu Pai, eu nunca use a autoridade que o Senhor me deu, o poder que o Senhor me deu, a fé que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me dá para poder exercer o meu chamado, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Que eu nunca use isso, Senhor, para tentar fazer com que as pessoas sejam libertas, salvas, curadas, através do que eu recebi do Senhor, meu Pai. Mas que eu possa todos os dias não ser fascinado, não ser seduzido pela vaidade de querer ser reconhecido pelas pessoas, mas para que eu possa, meu Pai, em nome de Jesus, ensinar elas a buscarem em Ti, ensinar elas a se encherem do óleo e da unção que vem de Ti, e que eu não desperdice o óleo que o Senhor me deu, para que eu também não fique sem esse azeite, para que eu também não seja encontrado sem o azeite que o Senhor tem para a minha vida, meu Pai. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, mas que eles aprendam e eu possa ensiná-los a buscar no Senhor o azeite, para que quando o Senhor voltar, eles estejam com as lâmpadas acesas, e eu também com as lâmpadas acesas, e eu não tenha, meu Pai, que sair para buscar mais azeite ou comprar azeite, meu Pai. Não, meu Pai, não quero isso. Eu quero, meu Pai, usar toda a unção e autoridade que o Senhor me dá para a minha vida, para as coisas que eu tenha que fazer, e evangelizar essas pessoas para que elas também busquem no Senhor o azeite delas, a cura delas, a libertação delas, e elas te adorem, e elas te busquem, elas coloquem o seu coração, a sua vida, as suas expectativas no Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, e não em mim. Que nunca, meu Pai, eu use a minha autoridade assim como Davi usou para resolver os problemas das pessoas da maneira que ele fez, meu Pai, se exibindo, mostrando o que ele tinha na vida dele, mas que antes, meu Pai, eu possa usar o poder que o Senhor me dá, a autoridade que o Senhor me dá para aproximar as pessoas mais de Ti e elas buscarem a libertação delas, elas buscarem o livramento delas, elas poderem destruir os seus próprios gigantes na sua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero todos os dias ter a tua paternidade, ser reconhecido como teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu não tenha misericórdia. Para que eu não tenha misericórdia, meu Pai, com toda a sorte de coisas na minha vida que não são do Senhor. Para que eu não faça corpo mole, para que eu não me conforme com todas as áreas na minha vida que ainda não estão de acordo com a tua vontade, mas para que eu possa guerrear contra elas, para que eu possa destruir elas, para que eu possa arrancar a cabeça delas, para que eu possa realmente matar todas as situações na minha vida que me afastam de ti, que me roubam da tua presença e que me deixa mais distante, meu Pai, cada dia mais do meu propósito e do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, me ensina a lapidar cada dia mais a minha vida. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser levantado como alguém que realmente, meu Pai, não tenha que sentar no meio do caminho, não tenha que paralisar no meio do caminho, por causa do que as pessoas dizem ou por causa do falta de posicionamento meu. Eu quero todos os dias, meu Pai, estar na Tua presença. Eu quero todos os dias buscar a Tua glória. Eu quero todos os dias ouvir a Tua voz, porque isso sim me fortalece. Isso abre os meus olhos, isso abre os meus ouvidos, isso me faz sentir realmente forte diante dos inimigos, diante daqueles que me afrontam, diante daqueles que querem me paralisar, diante daqueles que querem me afastar do propósito que o Senhor tem para minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa reconhecer que eu sou Teu filho, a minha paternidade em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço. Estabeleça a Tua política na minha vida, Criador dos céus e da terra. Eu quero viver a Tua política todos os dias na minha vida, Senhor. Reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha vida. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dia 8. Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém.
e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. E Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura
e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus, até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Glória a Deus. Conforme nós podemos ver aqui nesta situação, se levantou diante do rei Saul e do exército de Saul uma situação que era impossível aos olhos tanto do rei como do povo. Você precisa entender o seguinte: você serve a um Deus, quando você aceita Jesus, a um Deus vivo, a um Deus que existe, é um Deus real. Não é um Deus criado, como esses deuses que criam na Terra, onde as pessoas fazem o que querem, se deparam com o impossível e são obrigadas a ficar sentadas apenas olhando para aquele impossível sem poder fazer nada. Não. Você adora um Deus que ele é o Criador dos céus e da terra. E deixa eu abrir os teus olhos para você entender algo que é muito sério. O que você faz ao começar a aceitar esse Deus, o Criador dos céus e da terra, como seu único Deus, a maneira como você vive, como você age a partir desse momento, é o que vai garantir a tua vitória sobre o impossível. Saul era um rei que ele não tinha comunhão com o Deus Criador, embora recebeu uma autoridade do Deus Criador através de Samuel, certo? Samuel foi lá, ungiu ele, derramou sobre ele uma autoridade de rei, porém ele não se mantinha na presença de Deus, o Criador, ele não tinha comunhão com o Deus Criador, ele não tinha uma postura de querer saber qual era a vontade do Deus Criador e fazer a vontade de Deus, que era o Criador dos céus e da terra. Por este motivo, foi preparado para ele uma situação impossível,
algo que ele e o exército dele não tinham condições de enfrentar, de vencer, de derrotar. Conforme nós lemos aqui, houve uma congregação dos filisteus, as tropas de guerra deles, e dos israelitas, junto com o rei Saul também. Eles estavam lá e apareceu um gigante, que inclusive aqui a Bíblia ela dá uma descrição do tamanho desse gigante. Não era qualquer coisa, era algo muito difícil de se vencer, era algo impossível de se vencer. Mas o exército do rei Saul era um exército que também confiava na sua força, que confiava no seu poder, que confiava nos seus armamentos, nos seus treinamentos. Eles achavam que com isso nas mãos, com as coisas naturais na mão, eles iam conseguir travar guerra contra os inimigos e vencer os inimigos apenas com essas armas carnais. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que nós estamos diante de uma guerra espiritual. Armas carnais não vão conseguir derrubar o inimigo contra a tua vida. Os inimigos espirituais que se levantam contra a tua vida são inimigos que têm poder e autoridade. Se você realmente não se posicionar diante de Deus, quando o inimigo se levantar contra a tua vida, seja ele qual for, né? Problema financeiro, seja ele doença, seja ele na tua família, enfim. Quando você não busca em Deus autoridade, poder, a glória de Deus não participa da tua vida diariamente, para que você possa enfrentar os seus inimigos que virão na sua vida, você vai ser obrigado a se sentar, a ficar parado diante do inimigo. E ele vai ficar te afrontando. Toda vez que você for tentar fazer algo, for se levantar para realizar algo, for querer se caminhar em direção às coisas de Deus, este inimigo vai se levantar também e vai querer te paralisar, vai querer te fazer ficar sentado sendo humilhado. E era isso que estava fazendo esse gigante aqui. Aos olhos do exército e também do rei, parecia que era algo natural. Era apenas um homem grande, forte, lutando contra o povo de Israel e o rei. Mas por trás desse exército, por trás dos filisteus, né? Eu já fiz uma pregação aqui sobre filisteus, queneus e vai embora, é um monte de eus. São pessoas que confiam neles mesmos. E o diabo, ele gosta de pessoas assim. O diabo tem uma atração por pessoas que são confiantes em si mesmos, confiantes naquilo que eles têm, naquilo que eles possuem. Eles têm um diploma, eles têm dinheiro, eles têm sabedoria, eles têm empresas abertas, eles têm um cargo na política, eles têm um cargo na igreja, enfim, eles têm alguma coisa e eles confiam em si mesmos por causa dessas coisas. E o diabo gosta dessas pessoas. Ele é apaixonado por esse tipo de pessoa. Por quê? Porque são pessoas presas fáceis. São fáceis de ele pegar e manipular essas pessoas para que elas vão caminhando, confiando nessas coisas. Só que você precisa entender que chega um momento que também o inimigo, aquele que se levantou contra aqueles que confiam em si mesmo ou naquilo que eles têm, né? Porque os inimigos confiavam neles mesmos. E desenvolveram um soldado gigante para enfrentar os israelitas. E, em contrapartida, Saul e o exército de Saul também estava confiante em si mesmo, embora professava ser de Deus. Sabe aqueles crentes de carteirinha, aqueles crentes que dizem que são evangélicos, aqueles crentes que lêem a Bíblia, que vão em cultos, mas não têm uma comunhão com Deus? É esse tipo de crente. Eles confiam em si mesmos. Eles acham que eles vão conseguir travar a guerra espiritual naquilo que eles têm, que eles possuem. E eles ficam confiantes no seu poder ou nas coisas que eles possuem. Assim estava tanto o rei de Israel, o exército de Israel, os filisteus, o exército dos filisteus e os filisteus. Era carne pura lutando. Porém, por trás dos filisteus estava um demônio, um espírito maligno, Satanás e seus demônios,
agindo por trás disso, querendo envergonhar o povo de Israel e Saul. Por isso você precisa entender que a tua posição diante de Deus é o que vai garantir a tua vitória quando vier algo impossível na tua vida. Se você acumular tesouros nos céus diante de Deus, se você se encher do azeite, se você estiver cheio da presença de Deus e da glória de Deus, das coisas de Deus, quando se levantar um gigante ou qualquer situação impossível, vamos chamar de situações impossíveis esse gigante, correto? Você vai estar tão cheio da glória de Deus que você vai entender que essa situação é para que você seja honrado. É uma maneira que Deus encontrou para envergonhar as pessoas que confiam em si mesmas, as pessoas que se acham alguma coisa, as pessoas que querem se engrandecer diante da presença de Deus. E você, por estar se humilhando diante de Deus, confiante no braço do Senhor e não no braço da carne, Deus então vai te conceder a oportunidade de agir diante dessa situação para viver um grande milagre. Você está entendendo? Aí aqui eles começam então a dar um parâmetro desse gigante. Altura de 6 côvados e 1 palmo, capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como eixo de tecelão, a ponta da lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então só para você ver, ele possuía um poder e uma força humana muito grande. Ele possuía um poder e uma força humana muito grande. Isso era carne contra carne lutando. Mas além disso, havia por trás algo superior que estava acontecendo ali. Por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Israel. Deus havia escolhido Israel para que usasse a autoridade de Deus, recebesse o poder de Deus, recebesse a glória de Deus, e com essa glória, as pessoas, as nações à volta, pudessem reconhecer que Deus era o único Criador dos céus e da terra. Só que as atitudes do rei e do exército do rei não agradavam a Deus. Por isso que quando esse gigante se apresentou, eles estavam 40 dias sentados sendo humilhados. E esse gigante então começou espiritualmente a falar contra Israel. Ele começou a humilhar Israel. Ele começou a zombar do povo de Israel. Porém, esse gigante não sabia que mesmo Saul e o exército, sendo infiel a Deus, preste muita atenção, mesmo Saul e o exército sendo infiel a Deus, Deus continuou sendo fiel ao que ele prometeu. Conseguiu entender? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não quiser se posicionar diante de Deus, você não quiser se levantar diante de Deus, não quiser realmente se colocar à disposição de Deus para que Deus te use para fazer o que Ele quer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer e você perderá as bênçãos que viriam para você dessa situação. Por isso que eu sou contra uma pessoa que apenas frequenta cultos, uma pessoa que apenas vai para o culto e depois não busca o Senhor quando não está nos cultos. O dia a dia dela não corresponde àquilo que ela verdadeiramente deveria fazer para Deus. Porque quando você faz isso, você fica na dependência de outras pessoas guerrear as suas guerras. Você fica sendo humilhado diante dos teus inimigos, estou falando de inimigos espirituais, diante das enfermidades, diante das necessidades, diante das lutas, diante de todas as situações que se levantam na tua vida, você fica refém desse inimigo porque você está sem poder e autoridade de Deus para guerrear contra ele. Então você precisa se levantar e se posicionar para que você possa realmente ir contra esse inimigo no poder de Deus.
O Espírito Santo de Deus vai te incomodar tanto para que você se levante, para que você lute e guerreie essa guerra e vença esse inimigo, para que você tenha diante de você despojos desse inimigo. E nunca mais esse inimigo vai te envergonhar. 40 dias 40 dias eles ficaram ouvindo o gigante falando para mandar alguém para lutar contra ele, que ele ia destruir, que ele ia matar, que ele ia acabar e que se eles perdessem eles iam se tornar escravos deles. 40 dias, não era um dia não, não era 2 dias não. E muitas vezes nós nos acomodamos diante de Deus de tal maneira, tentamos buscar coisas ao invés de buscar a Deus, para tentar fugir da situação e não enfrentá-la, achando que esse inimigo não vai perseguir a gente, não vai pegar a gente lá na frente. Aí nós nos enchemos de coisas para fazer, achando que nós vamos conseguir nos livrar desse gigante, desse inimigo que está se levantando contra a nossa vida. E não é essa atitude que Deus quer da tua vida. Deus quer que você realmente afronte esse inimigo e se levante no poder e da autoridade de Deus para vencer esse inimigo contra a tua vida que ele está se levantando. Só que nós precisamos meditar em uma coisa aqui que é muito séria, que você também pode aprender quando você começa a meditar na palavra de Deus. Nós podemos ver aqui que apareceu então Davi, que olha, um dia, nem um dia, foi algumas horas, talvez alguns minutos, vamos chamar, vai. Foram algumas horas aqui que Davi chegou no meio da situação, todo aquele clima de medo, todo aquele clima de pavor, todo aquele clima de realmente de morte, espírito de morte agindo no meio do exército, daquela batalha, né, daquela congregação ali que estavam reunidos, certo? Havia um ambiente realmente de medo, de pavor, que eles nem sequer se manifestavam. Porém, Davi não estava envolvido por esse sentimento. Davi não estava envolvido por aquilo que eles viam, por aquilo que eles enxergavam. Davi estava sendo guiado pela fé nele, em Deus. Pelo que ele já tinha experimentado com Deus, quando cuidava das ovelhas, aquilo que ele já tinha passado com o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele, deu para ele a autoridade para que ele olhasse para essa situação com uma ótica diferente, olhasse para essa situação segundo a ótica de Deus. Você acha que para Deus essa situação que você está vivendo é impossível de viver? Pois bem, é o momento de você se colocar diante de Deus. Porque Deus tem prazer em realizar coisas impossíveis, para que você saiba que Ele é Deus. E muitas vezes, algumas situações em nossa vida, Deus permite que aconteça, que é para que você se levante, que é para que você se toque, que é para que você desperte e pare de ficar andando seguindo a tua natureza terrena. Seguindo o teu achar, o que você vê, o que você enxerga. Deus quer abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. Deus quer colocar em você o poder dele de tal maneira que diante das situações que você for viver, você vai enxergar elas como oportunidade. Oportunidade para que você seja honrado, para que você seja levantado, para que você realmente seja confirmado diante de todos como alguém que está buscando a Deus. Não tem como você vencer as guerras espirituais sem o Criador dos céus e da terra ao teu lado. Você nunca vai conseguir fazer isso. Só que há um erro aqui que Davi cometeu, que foi gritante, e que muitas pessoas cometem hoje, esse mesmo erro. Quando Davi se deparou com a situação, Davi, ele foi e se apresentou para lutar contra o gigante. Matou o gigante. Derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante. Só que entenda o seguinte, meu amado, quando você guerreia as guerras dos outros, as guerras das outras pessoas, sem conscientizar elas de que elas devem buscar a Deus, elas devem se munir das armas espirituais, elas devem se encher do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Essas pessoas nunca se tornarão aquilo que Deus queria para a vida delas. Quando Davi se apresentou para resolver o problema deles, apenas matando o gigante e perseguindo os filisteus, Davi estava aliviando uma situação do povo de Israel, mas não estava resolvendo o problema na raiz,
que era a comunhão de Saul e a comunhão do exército de Saul com Deus. E muitas vezes nós fazemos o mesmo com as pessoas. Presta atenção aqui conforme nós lemos. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Certo? Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Você percebe aqui que eles estavam preocupados em estar ao lado do rei, em participar das coisas do rei, porém eles não buscavam ao Criador dos céus e da terra. E hoje nós vemos pessoas iguais, pessoas que elas estão mais preocupadas em agradar a homens, em satisfazer as pessoas, em estar ao lado de alguém importante na terra, do que estar ao lado do Criador dos céus e da terra. De que adiantou para esses 3 filhos aqui de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, se preocuparem tanto com o exército, e ter um cargo lá no exército de Saul, e deixar Deus de lado? Se depararam com uma situação que o poder do braço deles não puderam resolver. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Elas estão sendo enganadas pelo diabo de que elas têm que buscar coisas para poder buscar a Deus. E aí o diabo enrola elas, engana elas, faz ela pegar o dia inteiro dela, consagrar a essas coisas, oferecer a vida delas a essas coisas, e aí quando elas chegam em casa já estão cansadas, não conseguem nem sequer buscar a Deus. Não conseguem nem sequer se consagrar para Deus. Não conseguem nem sequer saber o que Deus queria da vida delas desde quando ela acordou. Isso é um perigo, porque é uma estratégia do diabo, é uma cilada do diabo para te manter afastado de Deus e preparar gigantes na tua vida que te afronte, que te paralisem, que te façam ficar parado diante da situação. Por isso você precisa orar, vigiar, estar sempre atento para que você não caia nessas astutas ciladas do diabo. Não adianta nada você pegar a tua vida e correr atrás dos seus interesses, das suas coisas, né? Como diz um ditado aí, faz por ti que eu te ajudarei. Isso é tudo papo furado. Você tem que fazer pelo reino de Deus. Você tem que fazer pelas coisas de Deus e Deus então vai agir na tua vida. Deus vai te livrar dos inimigos que você vai ter que enfrentar no seu dia a dia. De que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você fica correndo atrás de coisas, querendo ganhar as coisas, querendo ganhar o mundo, querendo ganhar tudo o que você precisa e deixa Deus para fora, aí o que acontece? Você perde a sua alma. Você perde a sua paz, você perde a saúde, você perde a oportunidade de ter comunhão com aquele que te criou. Você acha que Deus ia criar a terra e tudo que existe na terra para depois você viver, consagrar a sua vida para conseguir essas coisas? É a astuta cilada do diabo. O diabo criou um sistema onde as pessoas vivem para ter coisas. Porque elas estão sujeitas a isso. Elas não querem se sujeitar a Deus. Elas preferem colocar essas coisas na frente e Deus em segundo plano. Só que quando elas vão buscar a Deus já não tem mais tempo. Já não conseguem mais, já estão cansadas, já estão fatigadas, já estão tão atormentadas na sua mente e no seu coração com o que elas tentaram fazer durante o dia e até mesmo não conseguiram resultados, porque o diabo atormenta, o diabo age, esse gigante fica falando, fica enchendo a cabeça deles e não sei o quê, que quando eles voltam para casa, eles já estão desgostosos de querer sequer buscar a Deus. Eles estão cansados, eles estão desesperados, eles estão com medo. Então você precisa entender que Deus tem que fazer parte da tua vida, a todo momento, a todo instante, em todo lugar. Porque quando você fizer isso, diante dos gigantes, Deus vai te dar autoridade para derrubar esses gigantes na tua vida e você ainda arrancar a cabeça dele e voltar com despojo. Deus tem despojos para a tua vida. E o erro de Davi foi esse. Ele tinha o poder de Deus, tinha a unção de Deus, tinha a autoridade de Deus, foi ungido como rei por Samuel. O Espírito de Deus se apossou dele, porém ele se esqueceu de um fator importante, que era aqueles que estavam no exército de Saul e o rei Saul não tiveram experiências com o Criador dos céus e da terra e não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles.
E a igreja de hoje em dia está do mesmo jeito. Eles estão correndo da mesma maneira. Onde alguns buscam a Deus e outros buscam cultos, buscam igrejas, buscam líderes para poder resolver os problemas deles. Estão atrás de Davis para derrubarem os gigantes deles. E quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que esse Davi não vai estar perto de você, não vai estar próximo de você. E aí, o que você vai fazer? Quando você não tiver uma igreja, todas as igrejas estiverem fechadas, quando você estiver numa situação em que você vai estar só você e Deus. Você está entendendo? Por isso você precisa já começar a exercitar a tua fé para lutar as suas guerras e para vencer os seus gigantes e para começar a carregar diante de Deus a vitória espiritual que Deus tem para a tua vida. A prova que nós passamos em nosso dia a dia nada mais é do que uma oportunidade de Deus para que você possa experimentar o poder de Deus neste impossível. Mas como você vai viver o impossível de Deus se você é dependente de um culto? Você é dependente de um líder? Você é dependente de uma igreja? Você não consegue buscar a Deus todos os dias. Você está entendendo? A ousadia de Davi era para estar também no exército de Saul. A ousadia de Davi era para estar também no rei Saul. Por isso, as igrejas de hoje só vão conseguir verdadeiramente representar o nome de Deus, ser a imagem de Deus, fazer o reino de Deus e o avivamento acontecer na terra, quando todos os membros da igreja se posicionarem diante de Deus e não de cultos. Se posicionar diante de cultos, se posicionar diante de líderes, se posicionar diante de apenas igrejas. Você foi escolhido por Deus para participar do exército de Deus. Você faz parte da tropa de Deus. Você tem dentro de você um poder que Deus colocou, assim como Davi tinha, de se deparar com situações impossíveis e não se conformar, e não aceitar essas situações como sendo a solução, mas buscar em Deus a solução para essas coisas. Mas buscar no poder de Deus a solução para essas coisas. Só que hoje o diabo tem introduzido deuses criados nas religiões, tem feito as pessoas buscarem nas igrejas, tem feito as pessoas buscarem nos líderes, tem feito as pessoas se afastarem tanto de Deus que elas não conseguem exercer a autoridade de Deus que está na vida delas. Elas vão para as lutas, elas vão para as situações com deuses que não existem, pedindo para Deus que foram criados. Deuses mortos, deuses que não têm poder nenhum. Você acha que um Deus criado vai poder fazer isso daí na tua vida que você está precisando? Impossível? Não consegue. É impossível. Você vai ficar sentado diante da situação impossível. Você vai ficar sendo humilhado diante da situação impossível. Você vai ser afrontado diante de uma situação impossível. Porque você está buscando em um Deus que não existe. Num Deus que foi criado pelo teu líder, pela tua religião ou por você mesmo. Você mesmo criou seus próprios líderes. E entenda o seguinte, toda vez que você se levantar para querer fazer a vontade de Deus, para querer pregar a palavra de Deus, para querer se encher da glória de Deus, para querer não se conformar com as coisas que o mundo está aceitando como normal, que o mundo está se entregando e aceitando como sendo algo normal, toda vez que você se levantar, entenda, as pessoas que não estão buscando a Deus, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, as pessoas que não estão sendo humilhadas, vão querer te parar. Vão querer dizer que você não pode ficar fazendo essas coisas. Vão querer dizer que você tem que ser igual a elas. Que você tem que parar de ficar falando de Deus. Que você tem que parar de ficar falando dos milagres. Que você tem que parar de ficar falando da palavra de Deus. Que você tem que parar de ficar falando dessas coisas, porque isso é coisa de gente doida. Você tem que viver igual todo mundo. Você tem que aceitar as coisas como todo mundo aceita. Você tem que se concordar com as coisas que estão acontecendo na tua vida, como todo mundo. Você tem que andar igual uma boiada. O que todo mundo está vivendo, você também tem que viver. Por quê? Porque eles não conhecem o poder de Deus. Eles nunca tiveram experiência com a glória de Deus. Eles nunca viveram a mão de Deus na vida deles para viverem um milagre. E você não pode pegar e aceitar essas afrontas, essas palavras contra a tua vida para querer te paralisar diante do teu Criador.
Você precisa se ungir do poder de Deus na tua vida para subir contra esse inimigo que está se levantando. Deus tem riquezas, Deus tem despojo depois que você vencer essa situação, com o poder dele para glorificar o nome dele. Quando você deixar que a política de Deus, o governo de Deus, venha sobre a sua vida, você vai se deparar com situações impossíveis e elas nunca mais vão ficar te afrontando. Você vai ainda sair com despojo dessas situações impossíveis. Por quê? Porque Deus vai te ungir com poder. Deus, o Criador dos céus e da terra, vai te dar glória na tua vida, de tal maneira, e poder na tua vida, e autoridade na tua vida, que esse inimigo vai ter medo de você. Você precisa sair desse ambiente carnal que as pessoas vivem, achando que Deus é um deusinho que você pode carregar para onde quer. Você precisa sair desse ambiente onde as pessoas pensam que Deus é um Deus que você carrega dentro do seu carro, carrega no chaveiro, coloca dentro da sua casa e isso vai ser Deus. Você precisa conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, que quer habitar dentro de você para fazer de você uma pessoa cheia da glória dele. Esse é o Deus verdadeiro que existe. Não aceite o que o diabo está querendo colocar no teu coração como sendo normal. Deus não é Deus que se conforma com as situações impossíveis na tua vida e você não vai viver isso. Deus, ele tem prazer nas coisas impossíveis. Ele tem prazer quando você vai diante dele crendo que ele pode realizar o impossível nessas situações. Mas você precisa vencer as afrontas das pessoas à sua volta. Você precisa vencer as afrontas daqueles que não querem ter o coração em Deus. Porque até você vencer o inimigo, vão se levantar pessoas para querer te desanimar. Vão se levantar pessoas para falar, não lê a Bíblia não. Não fala da Bíblia para as pessoas, não. Não faz isso não. Para com essa presunção de achar que você é alguma coisa. Isso é maldade da sua parte. Ficar querendo dizer que a gente pode ser curado pela fé. Você é maldoso. Você tem que ir no médico, porque ir no médico sim é que é ser bom. É que é ser uma pessoa bondosa, que se preocupa com os outros. Mas é mentira do inferno. Como é que eu vou num ser humano para ser curado mais do que em Deus? Como é que eu vou acreditar mais num ser humano do que em Deus? Como é que eu vou acreditar mais num plano de saúde do que Deus? Você precisa se encher dessa glória de Deus para você pelejar contra tudo aquilo que os seres humanos, debaixo do domínio do diabo, querem colocar na tua vida como solução e não resolvem. O ser humano é cheio de querer apresentar soluções para a gente que não vem de Deus, aí você vai em busca disso, sai de lá sem a solução, dependente de outras coisas, e eles ainda acham que você tem que se conformar com isso. E está cheio de gente, inclusive na igreja, com doutrinas de demônios no seu coração, aceitando aquilo que o diabo está colocando na vida deles como solução. E Deus está te chamando para viver algo glorioso, algo que nenhum ser humano pode fazer, algo que nem a medicina pode fazer, algo que o teu patrão não pode fazer, que o teu dinheiro não pode fazer. Algo que nenhum ser humano na face da terra, ou anjo no céu, ou criatura espiritual pode fazer, a não ser o Deus que te criou. É para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você possa ter experiências com Ele e você possa glorificar o nome dEle diante das pessoas que não querem buscar a Ele. Mas você precisa se posicionar como guerreira, como guerreiro, está disposto a guerrear as guerras de Deus. Ter experiências com Deus vai te fazer ter maturidade espiritual. Você não vai mais se sujeitar às lutas. Você não vai mais aceitar as situações que querem te roubar, as mentiras do inferno que querem entrar na tua mente e no teu coração, dizendo que Deus não quer fazer nada com essa situação. Você precisa levar a sério a tua comunhão com Deus. Você precisa levar a sério a morte de Jesus Cristo na cruz por você. Jesus não morreu na cruz só para você não praticar coisa errada, não.
Jesus morreu na cruz para te livrar do pecado, sim, mas também para que você envergonhe aqueles que não querem servir a Deus, fazendo o que Deus quer, vivendo coisas impossíveis na tua vida, para que eles saibam que há um Deus que está na tua vida, que é real, que é verdadeiro. Não é esses deusinhos que as pessoas pregam. Você sabe por que as pessoas hoje aceitam qualquer coisa que é pregado para ela? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não meditam na palavra de Deus. Porque no dia que você começar a meditar na palavra de Deus, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai abrir os teus ouvidos, e você vai identificar as malícias das pessoas que falam da Bíblia contra as coisas de Deus. Elas adaptam a Bíblia para a vontade delas, dizendo que é de Deus. E você, por não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus, você se senta diante dessas pessoas e fica ouvindo elas, e tudo que ela fala te manipula. A boca deles consegue te enrolar, te enganar, porque os teus ouvidos não estão afiados para as coisas de Deus. Você não está preparado para as coisas de Deus. Você precisa ferir, matar tudo aquilo que quer te tirar da presença de Deus. Você precisa buscar experiências com Deus, porque isso vai te dar tanta maturidade espiritual, isso vai te dar tanta certeza de quem é o Deus que você adora, que nunca mais você vai acreditar no que as pessoas te dizem sem ter base na palavra de Deus. Como é que uma pessoa, depois que viu Jesus curar um monte de gente, mostrando o poder do reino dele, que uma pessoa vem me dizer que você tem que depender de um plano de saúde, que você tem que depender de um médico, que você tem que depender da medicina, de remédios? É falta de buscar a Deus. É falta de se posicionar diante de Deus. Se você se posicionar diante de Deus, Deus vai te livrar dessas mentiras. A medicina não tem poder, são seres humanos. São seres humanos tentando curar seres humanos que não curam nem a eles mesmos. Eles estão conseguindo se entrar na vida das pessoas e invadir até agora a vida dos animais. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem acreditar em Deus, não querem acreditar no poder de Deus, duvidam do que Deus é capaz de fazer. Eu todos os dias me consulto com Deus. Eu vou a esse médico maravilhoso para que ele possa me dar receitas espirituais, para que ele possa fazer cirurgias na minha vida espirituais, para que ele possa realmente curar a minha vida, o meu interior e as minhas enfermidades. Porque as pessoas pensam que porque a gente acredita em Deus, nós não vamos ficar doentes. Você vai ficar doente, só que a diferença é que você vai buscar em Deus a cura. E você não vai precisar da medicina, você não vai precisar de remédios, você não vai precisar daquilo que os seres humanos precisam humanamente para resolver os seus problemas e não resolvem. Até quando você vai ser refém das coisas que os seres humanos apresentam para vocês, ao invés de se posicionar diante de Deus para viver grandes milagres? Para viver grandes coisas na tua vida, para ter testemunhos do poder de Deus na tua vida tão grandiosos. Deus quer pisar na cabeça dos inimigos dele. Deus quer cortar a cabeça dos inimigos dele. Mas ele precisa de você para fazer isso. Ele precisa se manifestar na tua vida. Ele não quer fazer isso diretamente. Ele não quer destruir o inimigo diretamente. Ele quer usar você para destruir o inimigo. Como, Ronaldo, que eu destruo o inimigo? Exercendo o poder de Deus na tua vida e a autoridade de Deus na tua vida para que seja desmascarada as mentiras que o diabo prega na terra. As mentiras que o diabo prega para as pessoas irem resolver seus problemas em lugares que não resolvem. O ser humano hoje está tão afastado de Deus que eles são enganados pelos outros seres humanos com propostas de que vão viver algo e não vivem, e eles aceitam, eles se conformam. Eles acham que não tem problema e continuam sendo enganados. E você vai tentar abrir os olhos deles para que eles enxerguem o poder de Deus, a glória de Deus, eles têm medo.
Eles ficam sentados diante do problema e acreditando no que esse problema está dizendo para ele que eles vão viver. Você vai morrer, você vai ficar doente, vai acontecer isso com você se você não for em tal lugar, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. E você acredita. Porque você não quer buscar em Deus, você não quer ser liberto dessa malignidade, liberto dessa cadeia que te aprisiona e que te faz acreditar que um ser humano tem mais poder do que o Criador dos céus e da terra. Ah, mas no dia que você se for liberto, no dia que você afrontar esse gigante, no dia que você verdadeiramente desejar ter experiências com Deus, verdadeiramente desejar tirar esse gigante da tua vida, derrotar ele e vir com a vitória da parte de Deus e o despojo, mostrando que o Criador dos céus e da terra tem poder para curar, tem poder para prosperar, tem poder para libertar, tem poder para fazer qualquer coisa impossível na tua vida. Quando você agir assim, você nunca mais será escravo e ficará sentado diante das situações impossíveis na tua vida, porque você vai ter bagagem, você vai ter entendimento do que é conhecer um Deus verdadeiro. Você vai ter experiências com esse Deus maravilhoso. Por isso, se levante e vai. Vai na direção do teu Pai. Vai na direção do teu Criador. Vai porque Deus vai ser contigo. Talvez no começo você vai ficar com um pouco de medo. Talvez no começo você vai ficar com um pouco de dúvidas. Mas conforme você for entrando na presença de Deus, o poder de Deus foi tomando conta da tua vida, o Espírito Santo de Deus foi te enchendo, essas dúvidas vão saindo, esse medo vai saindo e Deus vai colocar uma ousadia no teu coração para você enxergar essas mentiras que você andou buscando a solução para os teus problemas. Você vai enxergar esse gigante como alguém que vai cair diante de você, porque Deus vai te dar estratégias para derrubar esse gigante, arrancar a cabeça dele e ainda tomar o despojo que está por trás dele. O gigante está preocupado que você se posicione diante de Deus porque ele está roubando você naquilo que é teu. Depois desse gigante, Deus tem despojos, Deus tem bênçãos para a tua vida. É isso mesmo, e o gigante sabe disso. O gigante sabe que se você se posicionar diante de Deus, nunca mais ele vai te afrontar, nunca mais ele vai te fazer ficar sentado, parado diante dessa situação. Aí por isso que ele fica tentando usar todos os tipos de armas e estratégias para te paralisar, para não te fazer buscar a Deus, para não te encher da glória de Deus. Porque ele sabe que se você se encher da presença de Deus, você vai perder esse medo dele, você vai na força do poder de Deus, você vai na ousadia do Senhor, e você vai derrubar esse gigante e vai tomar posse daquilo que é teu, que está depois desse gigante. Entenda o seguinte, Deus não te chamou para guerrear as guerras das pessoas. Deus não te chamou para que você fique lutando as lutas das pessoas. Deus te chamou para que você seja usado por Ele para guerrear as suas lutas e você ensine essas pessoas a buscarem em Deus e guerrearem as lutas delas. Somente assim você vai ter alguém forte ao teu lado, alguém cheio do poder de Deus e da glória de Deus, e não pessoas carnais, pessoas deformadas, pessoas fracas e medrosas, pessoas que ficam paradas diante das lutas e das dificuldades e dos impossíveis. Uma pessoa que não se posiciona diante de Deus, ela vive parada diante dos impossíveis. Mas a pessoa cheia do poder de Deus, ela não aceita, ela não se conforma. Ela vai diante de Deus até receber a palavra de Deus para ela vencer o gigante. E ela vence. Ela vence porque Deus dá para ela, por causa da persistência, da fé, por ela ter se posicionado diante de Deus, Deus derrama sobre ela autoridade para que ela vença esse gigante e possa tomar posse do despojo que está depois do gigante. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor na autoridade do nome de Jesus Cristo. Não permita que os filisteus zombem da tua cara. Não permita que os filisteus paralisem você em nome de Jesus. Não olhe para as situações com os olhos carnais, no teu poder, na tua força, em nome de Jesus. E para de ficar servindo a Deus para tentar agradar as pessoas, para que as pessoas fiquem te bajulando, para que as pessoas fiquem te tratando, ai, olha como ele fala bem, como ele prega bem, como ele é cheio de poder, quando ele fala acontece, ai, quando ele
põe a mão, eu sou curada. Ai, para com essas bajulações e vai pôr essa pessoa para buscar a Deus. Vai tirar ela do teu pé. Vai fazer ela se prontificar diante de Deus. Vai fazer ela ser forte diante do Senhor. Para de ser mimimi com o Senhor e para de ficar monopolizando a fé só com você. Você acha que Deus não pode usar essa pessoa também? Você acha que Deus não pode encher a pessoa também do poder dele? Você acha que só você pode ter o poder de Deus na sua vida? Só você que pode ser Davi? E aí fica monopolizando as pessoas à sua volta? Em nome de Jesus, está amarrado. E você que fica terceirizando a sua fé? Fica pegando a sua fé e dando para outro buscar a Deus para você? Até quando? Até quando você vai viver essa fé rasa? Deus está te chamando. Deus está te chamando para viver algo superior, algo grandioso. Deus quer nos dar o Brasil na nossa mão, para que o nome dele seja glorificado nessa terra, para que as pessoas sejam libertas das doenças, das mentiras do inferno, dos enganos que tem na terra, dessas mentiras que são pregadas, para que as pessoas fiquem dependentes de outras coisas para viver algo na vida delas. Deus quer que você seja dependente dele. Mas o Brasil, para ser do Senhor, é preciso que as pessoas se conscientizem de que precisam da glória dele, precisam do poder dele, precisam viver com ele o dia inteiro. Quando os brasileiros se posicionarem assim, aí eles não serão mais envergonhados. Mas se um só ficar buscando a Deus e ficar monopolizando a fé e querendo manipular as pessoas para fazer o que eles querem, o Brasil será envergonhado. O Brasil será humilhado. O Brasil será envergonhado. Vai ser envergonhado por um gigante que se levanta e Deus não vai fazer nada. Até que alguém se levante para explicar para as pessoas que elas precisam se posicionar diante de Deus. Não cometa esse erro de Davi, de ficar guerreando as guerras das pessoas. Ah, Ronaldo, mas eu quero a minha igreja cheia. Eu quero a minha igreja cheia. Eu quero a minha igreja cheia de pessoas aqui na minha igreja, sabe? Buscando a palavra que eu prego. Esperando eu orar por eles. Esperando eu profetizar por eles. Você vai ter uma igreja deformada. Você vai ter uma igreja como o exército de Saul e como o rei Saul, que diante dos impossíveis vão ficar sentada, parada, olhando para as lutas. Agora, quando você ensinar essas pessoas a se munirem das armas espirituais, a buscarem o poder e a glória de Deus, quando vierem as lutas, elas vão vir para cima. Elas vão para cima e elas vão derrotar. E elas vão vencer em nome de Jesus. Em qualquer lugar que elas estiverem, o poder de Deus vai se manifestar na vida delas. E elas vão derrubar os gigantes das vidas delas. E nós, como igreja, vamos então poder ver a glória de Deus manifesta nesse país. E Deus vai estar libertando as pessoas de todas essas mentiras que o inferno tem pregado através das televisões, através das emissoras de TV. Com o apoio de emissoras de TV mentirosas, enganosas, que querem ter lucro em cima das pessoas que não se posicionam diante de Deus. Vamos derrubar essas pessoas, vamos derrubar esses mentirosos, vamos desmascarar eles. Se eles se arrependerem, com certeza Deus vai também tratar eles. Mas se não se arrependerem, serão humilhados, serão perseguidos. Em nome de Jesus, como igreja de Jesus Cristo, nós temos na mão um poder que é fora do comum. É fora do comum se a igreja se posicionar, se todas as pessoas das igrejas existentes hoje pararem de brincar com Deus, pararem de ficar levando Deus como se fosse um culto, uma igreja, um líder de uma igreja, e adorar esse Deus verdadeiro o dia inteiro. Então sim, nós vamos nos levantar como igreja, e o diabo, seus demônios, os filhos das trevas terão que sair desse país. Terão que sair desse país. Ou os filhos das trevas se convertem, ou eles sairão desse país e vão ter que morar lá onde que eles querem transformar o Brasil. Nesses países comunistas. Vão para esses países viver lá, mas aqui no Brasil, se nós nos posicionarmos, eles terão que fugir. Fugir da glória de Deus que estará em nós. Fugir do poder de Deus que estará em nós. Porque Deus levantará vários Davi na terra, aqui neste país. Em o nome santo de Jesus, seja filho do Deus Criador. Seja filho do Deus Criador e não filho de homens, filho de pessoas humanas que não têm poder para fazer o milagre na tua vida que você está precisando e desejando. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.
Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos, meu Pai, chegar diante da Tua presença, nos aproximar do Senhor, meu Pai, para entender que muitas vezes as nossas lutas, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos na nossa vida, nós só não conseguimos vitória, nós só não conseguimos realmente vencer as situações que se levantam contra nós, porque nós não queremos nos sujeitar ao Senhor, porque nós não queremos que a política do Senhor entre na nossa vida, nós não queremos que o Senhor reine sobre nós, nós não queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida, como diz na oração do Pai Nosso. E por este motivo, nós nos deparamos com situações na nossa vida impossíveis e vamos tentar resolver essas situações e não conseguimos. Ao contrário, somos humilhados, acabamos sendo paralisados diante dessas situações. Tudo porque, Senhor, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos, meu Pai, estabelecer o nosso próprio reino e não nos sujeitamos ao Senhor. Não permitimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Não glorificamos o Senhor, que o Senhor nos conduza. Não glorificamos o Senhor, meu Pai, diante das situações. Nós queremos fazer do nosso jeito, segundo a nossa vontade, e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Meu Pai, quantas vezes, meu Pai, os seus servos nas igrejas espalhados pela terra deixaram de viver grandes e maravilhosos livramentos, viver o teu poder, viver a tua glória, simplesmente porque eles foram guiados por seres humanos, eles foram guiados por líderes que acabaram dizendo para eles o que fazer e não foram guiados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua glória, pela manifestação do Senhor na sua vida. Eles foram guiados, meu Pai, muitas vezes pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio reino que eles mesmos estabeleceram, meu Pai. E por isso, meu Pai, diante de situações impossíveis, eles não conseguiram viver o impossível que vem da parte do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude para que a cada dia mais eu possa estar vivendo grandiosos milagres diante do Senhor. Posso estar vivendo maravilhas, posso estar vivendo sinais, posso estar vivendo prodígios que vêm da parte do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu possa estar fazendo sempre a sua vontade. Me ajuda para que o teu reino possa governar sobre mim sempre. Me ajuda, meu Pai, para que a tua política entre na minha vida e para que quando os inimigos se acamparem ao meu redor, eu tenha ousadia, eu tenha o teu Espírito Santo, eu tenha a tua direção, meu Pai, para ir contra esse inimigo, derrotar esse inimigo e ainda sair com despojo. Senhor, em nome de Jesus, me ajude para que eu não me torne como as pessoas, meu Pai, que muitas vezes não querem te buscar, não têm vontade de te buscar, não têm vontade de realmente estar com o Senhor, não têm vontade de sentir a tua presença. Meu Pai, eu quero todos os dias estar contigo, todos os dias ouvir tua voz, todos os dias estar fazendo o que o Senhor me pede para fazer, meu Pai. Me dá esse ânimo, me dá essa força. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, ser como os teus servos na Bíblia, como agora que nós lemos aqui Davi que não se conformou com as situações na sua vida que feriam, meu Pai, a tua santidade, que feriam, meu Pai, aquilo que realmente era o teu santo nome, inimigos que se levantam para falar contra o teu nome, para falar contra o teu reino, para falar contra a tua palavra, para falar contra aquilo que o Senhor tem para fazer, meu Pai. Que em nome de Jesus eu nunca me cale, que eu nunca aceite, que eu nunca me conforme, mas que eu possa me levantar na ousadia e na autoridade do teu Santo Espírito para destronar o inimigo. Meu Pai, não permita que o medo entre no meu coração, que a paralisia entre no meu coração, que a estagnação entre no meu coração e que eu fique parado diante das situações apenas observando, meu Pai. Não, meu Pai, mas que eu possa ir para cima, que eu possa realmente vencer o inimigo que ele quer agir na minha vida, tudo aquilo que ele tenta trazer na minha vida, Senhor. Eu posso estar vencendo a cada dia, eu posso estar me levantando como teu servo, meu Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, me ensina a usar as tuas armas espirituais, me ensina a pelejar, me ensina, meu Pai, a usar cada uma das armas que o Senhor tem espirituais, para que eu possa, diante das coisas que realmente se levantam contra mim, que não vêm de ti, que realmente vêm para me paralisar e para me deixar, meu Pai, longe da presença do Senhor, que vem para afrontar o teu santo nome, que vem para afrontar a minha vida, meu Pai.
que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, receber do Senhor, meu Pai, ou armas espirituais para guerrear contra essas situações, para obter vitória, e que em nome de Jesus eu seja reconhecido não pelas pessoas que me geraram na carne, mas que eu seja conhecido pelo Senhor que me gerou no Espírito, pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu reino na minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que eu não venha me tornar como as pessoas do mundo, Senhor, que vão se conformando com as coisas que vão acontecendo na vida deles, e eles vão se sujeitando a homens, vão se sujeitando a governos humanos, vão se sujeitando a situações que são impostas pelo diabo, pelo filho das trevas e pelos homens, meu Pai. E não experimentam a tua vontade boa, perfeita e agradável, e não experimentam o teu poder, a tua glória, a manifestação do Senhor na vida deles. Eu não quero viver desse jeito, Senhor, mas que a cada dia, Senhor, eu possa assim, meu Pai, me levantar a cada dia, eu possa a cada dia vencer as minhas guerras, eu possa travar as minhas lutas com as armas espirituais que o Senhor me dá, eu possa pelejar contra todos os inimigos que se levantam contra mim, meu Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, nenhuma das coisas que o Senhor me der, meu Pai, venha me distrair, venha tirar o meu foco, venha tirar, meu Pai, a oportunidade de estar sempre ao seu lado, de te adorar, de te servir, ter o foco na vida eterna, ter o foco, meu Pai, no que o Senhor vai trazer nessa nova terra, no que o Senhor vai trazer nessa nova vida, meu Pai. Sim, Senhor, me ajuda para que eu nunca perca esse foco, mas que eu possa permanecer íntegro, porque muitas vezes nós recebemos coisas do Senhor, o Senhor faz coisas nas nossas vidas, e muitas vezes nós nos distraímos, nós acabamos nos entregando para essas coisas, nós acabamos valorizando essas coisas mais do que o Senhor. Em nome de Jesus, que isso nunca aconteça comigo, mas que meu coração esteja firmado em Ti, os meus pensamentos estejam firmados em Ti, que eu possa subir a cada dia, meu Pai, para ver a Tua face, ouvir Tua voz, saber o que o Senhor tem preparado para a minha vida todos os dias e viver tudo isso que o Senhor tem para mim. Meu Pai, me ajuda para que eu possa, nas áreas que ainda não tenha conquistado, que eu ainda não tenha derrotado o inimigo, que eu ainda não tenha vencido o inimigo, me ajuda para que eu possa, meu Pai, nestas áreas, avançar a cada dia, em nome de Jesus, e que eu não fique com medo, paralisado, e que eu não fique, meu Pai, por causa da falta de comunhão contigo, paralisado diante dessas situações, mas que antes que eu avance, avance a cada dia mais, em nome de Jesus, que as pessoas que tentam me paralisar, querendo falar palavras que venham me desanimar, querendo falar palavras de que realmente eu venha fazer o que eles estão fazendo, que eu venha me distanciar do Senhor, que eu venha duvidar do teu poder, que eu venha, meu Pai, andar como eles andam, na incredulidade, a andar por vista. Essas pessoas que se levantam contra mim com palavras, que essas palavras não me influenciem, que essas palavras não entrem no meu coração e nem na minha mente, mas que eu possa ouvir a tua voz todos os dias e que eu possa me manter focado no alvo que o Senhor me deu para alcançar, meu Pai. Sim, a plenitude do teu Santo Espírito. Sim, meu Pai, a plenitude do teu Santo Espírito. Esse é o alvo que eu pretendo alcançar, Senhor, para que eu possa me livrar dessas coisas que o inimigo quer colocar como bagagem na nossa vida, desses pesos que o seu inimigo quer colocar nas nossas vidas, desses laços que o inimigo quer colocar na nossa vida, para que eu fique aprisionado, para que eu realmente não consiga, pela fé, enxergar que o poder do Senhor, o que o Senhor pode fazer na minha vida, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, meu Pai, eu nunca use a autoridade que o Senhor me deu, o poder que o Senhor me deu, a fé que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me dá para poder exercer o meu chamado, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Que eu nunca use isso, Senhor, para tentar fazer com que as pessoas sejam libertas, salvas, curadas, através do que eu recebi do Senhor, meu Pai. Mas que eu possa todos os dias não ser fascinado, não ser seduzido pela vaidade de querer ser reconhecido pelas pessoas, mas para que eu possa, meu Pai, em nome de Jesus, ensinar elas a buscarem em Ti, ensinar elas a se encherem do óleo e da unção que vem de Ti, e que eu não desperdice o óleo que o Senhor me deu, para que eu também não fique sem esse azeite, para que eu também não seja encontrado sem o azeite que o Senhor tem para a minha vida, meu Pai. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, mas que eles aprendam e eu possa ensiná-los a buscar no Senhor o azeite, para que quando o Senhor voltar, eles estejam com as lâmpadas acesas, e eu também com as lâmpadas acesas, e eu não tenha, meu Pai, que sair para buscar mais azeite ou comprar azeite, meu Pai. Não, meu Pai, não quero isso.
Eu quero, meu Pai, usar toda a unção e autoridade que o Senhor me dá para a minha vida, para as coisas que eu tenha que fazer e evangelizar essas pessoas para que elas também busquem no Senhor o azeite delas, a cura delas, a libertação delas, e elas te adorem, e elas te busquem, elas coloquem o seu coração, a sua vida, as suas expectativas no Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, e não em mim. Que nunca, meu Pai, eu use a minha autoridade assim como Davi usou para resolver os problemas das pessoas da maneira que ele fez, meu Pai, se exibindo, mostrando o que ele tinha na vida dele, mas que antes, meu Pai, eu possa usar o poder que o Senhor me dá, a autoridade que o Senhor me dá para aproximar as pessoas mais de Ti e elas buscarem a libertação delas, elas buscarem o livramento delas, elas poderem destruir os seus próprios gigantes na sua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero todos os dias ter a tua paternidade, ser reconhecido como teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu não tenha misericórdia. Para que eu não tenha misericórdia, meu Pai, com toda a sorte de coisas na minha vida que não são do Senhor. Para que eu não faça corpo mole, para que eu não me conforme com todas as áreas na minha vida que ainda não estão de acordo com a tua vontade, mas para que eu possa guerrear contra elas, para que eu possa destruir elas, para que eu possa arrancar a cabeça delas, para que eu possa realmente matar todas as situações na minha vida que me afastam de ti, que me roubam da tua presença e que me deixa mais distante, meu Pai, cada dia mais do meu propósito e do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, me ensina a lapidar cada dia mais a minha vida. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser levantado como alguém que realmente, meu Pai, não tenha que sentar no meio do caminho, não tenha que paralisar no meio do caminho, por causa do que as pessoas dizem ou por causa do falta de posicionamento meu. Eu quero todos os dias, meu Pai, estar na Tua presença. Eu quero todos os dias buscar a Tua glória. Eu quero todos os dias ouvir a Tua voz, porque isso sim me fortalece. Isso abre os meus olhos, isso abre os meus ouvidos, isso me faz sentir realmente forte diante dos inimigos, diante daqueles que me afrontam, diante daqueles que querem me paralisar, diante daqueles que querem me afastar do propósito que o Senhor tem para minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa reconhecer que eu sou Teu filho, a minha paternidade em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço. Estabeleça a Tua política na minha vida, Criador dos céus e da terra. Eu quero viver a Tua política todos os dias na minha vida, Senhor. Reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha vida. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.